Olá, pessoal. Como, como estão? Espero que bem. Dando continuidade no nosso assunto aí, a gente tinha combinado com vocês que agora que a gente já tinha adentrado na área da orgânica, não fazia sentido eu abandonar ela para um módulo todo, ou seja, esperar terminar o módulo, não, uma frente, né? Não faria sentido eu fazer a frente um toda para depois fazer a frente 2 e aí vocês voltarem a ver orgânica. A gente está numa fase, tanto da etapa que a gente está do curso, como do ensino médio, que vocês têm que estar em contato com a química orgânica a todo momento, porque é um assunto que cai absurdamente no vestibular, né? Tranquilamente metade das questões dos vestibulares de química são de orgânica, né? Se não for a metade, mas um número muito próximo disso, né? Então agora eu vou fazer o seguinte: como a química orgânica só veio aparecer no finalzinho da primeira apostila, depois na segunda apostila toda, e aí eu fui fazendo isso, eu vou começar a fazer isso agora, beleza? Uma aula frente 1, que é a química inorgânica, uma aula à frente 2, uma aula frente 1, frente 2, e aí a gente vai até final da quarta apostila. Beleza? Bom, começando a terceira apostila de química orgânica, frente 2, a gente vai falar de isomeria, né? Isomeria na química é simples, é um assunto de boa, fácil. Normalmente os exercícios são tranquilos e vocês vão perceber aqui, né? Bom, olha a definição que a apostila traz. Isomeria é um fenômeno em que dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente, né? Os compostos com essas características são chamados de isômeros, né? Então, o que ele está falando aqui? A gente tem que lembrar, né? O que é fórmula molecular e fórmula estrutural. A fórmula molecular é aquela representação onde eu tenho somente o símbolo do elemento químico que tem na molécula e a quantidade de elementos químicos. Por exemplo, H2O. H2O. Quando eu escrevo H, número 2 e número O, eu tenho a fórmula molecular. Como que seria a fórmula estrutural disso? Seria eu desenhar tentar desenhar a molécula de H2O, né? Isso aqui. Então, aqui é a fórmula estrutural, né? E aqui a fórmula molecular. Beleza? Fórmula estrutural, fórmula molecular. Então, o que ele está falando? O que são isômeros? São moléculas diferentes que têm diferentes fórmulas estruturais que, geometricamente falando, ela é diferente, né? Se eu pegasse a geometria molecular dela, a estrutura dela, a posição dos átomos e tudo mais, teríamos moléculas diferentes. Porém, elas têm a mesma forma molecular. E na química orgânica, como a gente tem uma restrição em elementos químicos, que eu tenho em moléculas orgânicas, isso é normal. Mas por que restrição, Robson? O que a gente tem na química orgânica? Se a gente pegar os hidrocarbonetos, a gente só vai ter carbono e hidrogênio. Então, eu posso ter moléculas com só carbono e hidrogênio, com estruturas diferentes, porém com a mesma forma molecular. Mas isso também vale para outras funções orgânicas. Vale para álcool, para aldeído, ácido carboxílico, enfim. Então, na química orgânica, eu vou ter várias mesmo, moléculas diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. Eu posso escrever ela molecularmente falando da mesma forma, mas estou falando de moléculas diferentes. Beleza? Isso são isômeros, ok? Então, resumindo, o que são isômeros? São moléculas que têm a mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes. Aqui neste curso a gente vai estudar dois tipos de isomeria: isomeria plana e isomeria espacial. Tá? Hoje a gente só vai falar de isomeria plana e vocês vão ver que é tranquilo. Olha os exemplos aqui. A apostila traz 3 exemplos para vocês. Veja que esses dois casos, ó, eu tenho esta molécula que é diferente dela. E ela é diferente em vários sentidos, pessoal. Gente, eu vou pegar um copo de água, eu já volto. Vou dar um pause aqui. Espera aí, pause. Acho que eu voltei aqui. Acho que sim, né? Bom, depois eu verifico antes de postar. Bom, pessoal, então aqui ó, eu tenho um caso de isomeria. Ó. Eu tenho uma molécula, olha como essa molécula é, e olha como esta é. É diferente. Porém, se eu contar os átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, todos vão ter a mesma quantidade. Olha, 1, 2,
Carbonos, 2 carbonos. 1, 2, 2 carbonos. Beleza. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6. 3, 3, 6. E 1 oxigênio cada. Então, ambas têm a mesma forma molecular. C2H6O. São estruturas diferentes, porém com a mesma forma molecular. Isomeria. Mas a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, pessoal. Não basta apenas a estrutura. A gente tem moléculas totalmente diferentes, porque aqui eu tenho um álcool, né? Tem uma função orgânica do tipo álcool, um etanol. E aqui eu tenho um éter. Né? Se eu pegar e estudar as propriedades químicas e físicas dessas duas moléculas, são moléculas totalmente distintas, né? Então é muito interessante a isomeria, né? É muito interessante você ver que mesmo moléculas diferentes, com estruturas diferentes, elas podem ter a mesma forma. Beleza? Bom, outro exemplo aqui, ó. Eu tenho propeno, né? Então é um alceno, e um ciclopropano, né? Um alcano cíclico. Ambos com estruturas totalmente diferentes, porém com a mesma fórmula molecular, isômeros. Outro exemplo aqui, um ácido propanóico e um etanoato de metila. Então eu tenho um ácido carboxílico e um éster, né? Moléculas totalmente diferentes, com funções orgânicas diferentes, com propriedades químicas e físicas distintas, porém com a mesma fórmula molecular, isomeria. Beleza? Bom, pessoal, quais são os casos de isomerias que a gente tem na química? A gente tem vários, mas os principais, os que caem no vestibular, são isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação e tautomeria. Isso quando eu falo de isomeria plana. Tá? Quando eu falar de isomeria espacial, aí são outras. Mas hoje a gente só vai ver esses 5 exemplos. Esses 5 casos, né, de isomeria. O primeiro caso, pessoal, isomeria plana de função, funcional ou química. Né? Então eu posso chamar isso de isomeria de função, isomeria funcional ou isomeria química. Definição muito simples. Ó. Isômeros que pertencem a funções químicas diferentes. Então, isômeros pertencentes a diferentes funções químicas, né? Diferentes funções orgânicas. Olha o que eu tenho aqui. Né? Eu tenho um álcool benzílico, né? Então, uma função orgânica, álcool. Aqui eu tenho um metoxibenzeno, eu tenho um éter, e aqui eu tenho um fenol, metilfenol. Então, veja, funções orgânicas diferentes, propriedades químicas e físicas diferentes, porém, se eu contar a quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, todos terão a mesma quantidade. No caso, C7H8O. Né? Então, eu tenho álcool benzílico, éter e... Então, desculpa, eu tenho um álcool, eu tenho um éter e um fenol. Então, estruturas diferentes, porém com a mesma forma molecular. Então, quando eu tenho esse caso, moléculas que pertencem a funções orgânicas distintas, porém têm a mesma fórmula molecular, eu tenho isômero de função. Mais exemplos. Eu tenho um éter e um álcool, né? Então, eu tenho metoxietano aqui e o propanol. Olha, funções orgânicas diferentes. Éter, álcool. Se eu contar a quantidade de carbonos, de hidrogênio e de oxigênio, todos terão C3H8O. Vocês querem ver? Vamos contar a quantidade de carbonos aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Do éter, do álcool. 1, 2, 3 carbonos. Mesma quantidade. Hidrogênio. 3, 5, 8. 3, 5, 6, 7, 8. E 1 oxigênio cada. Então, percebem? Funções orgânicas diferentes, forma molecular igual, isomeria de função. E por último, eu tenho um aldeído, no caso propanal, e o acetona, propanona. Funções orgânicas diferentes, um é o aldeído, o outro é acetona. Quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênio, a mesma. Mesma forma molecular que eu represento os dois. Beleza? Isomeria de função. Não é difícil. Ele traz outro exemplo, né? Então, aqui o ácido propanóico e o metanoato de etila. Então, no primeiro caso, eu tenho a função orgânica ácido carboxílico. No segundo caso, eu tenho éster. Funções orgânicas diferentes, mesma fórmula molecular, isomeria de função.
Só vou beber muita água, porque aqui em São Carlos hoje está estranho, né? Além do calor que veio de repente que eu falo é em comparação à semana passada, que estava aquele friozinho gostoso, maravilhoso, delícia de passar a semana de folga no frio, né? Eu adorei. Acho, não sei se vocês gostaram também. Mas aqui, somado ao calor, o céu de repente começou a muita fumaça. Então deve estar tendo algum incêndio em alguma mata, sei lá. Aqui. Então o céu já estava carregado por causa do calor, da falta de chuva, então já fica essa dispersão de partículas nessa baixa atmosfera. Somado aí uma fumaça, então o ar está seco, né? Toda hora bebendo água. Bom, segundo caso de isomeria, ó, isomeria plana de cadeia. Pessoal, o nome ele dá dicas do que vai ser diferente. Né? Então ele vai falar o quê? O que vai ser? O que essas moléculas vão ter de diferente para ser isômeros, né? Cadeia. Isômero pertencente à mesma função química e apresentam cadeias carbônicas diferentes. Então a isomeria plana isomeria de função, funções diferentes, funções orgânicas diferentes. Isomeria de cadeia, cadeia química diferente, né? Cadeia carbônica diferente. Olha esse caso. Eu tenho um but, um eno. O que eu tenho aqui? Um hidrocarboneto. Hidrocarboneto do tipo alceno. E olha aqui, um ciclobutano. Um hidrocarboneto do tipo alcano, né? No caso, um ciclo alcano. Percebam, mesma função química, mesma função orgânica. Hidrocarbonetos. Porém, obviamente, olhando as duas moléculas, a gente já percebe que a cadeia carbônica dela são distintas. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, aqui eu tenho uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada. Aqui eu tenho um but, um eno, aqui eu tenho um ciclo butano. Se eu contar a quantidade de átomos de carbonos e hidrogênios, eu vou ter a mesma quantidade. Vejam só. Um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Hidrogênio. 2, 3, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. 2, 4, 6, 8 hidrogênios. C4H8. Então, a forma molecular é igual, a cadeia carbônica é diferente. Isomeria de cadeia. Outro exemplo. Butan 1-ol e 2-metilpropan-1-ol. Olha o sufixo aqui, ol e ol. Então, eu estou falando de funções orgânicas iguais. Qual a função orgânica? Álcool. Ambos pertencem à mesma função orgânica, porém a cadeia carbônica é diferente. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Ó, o radical metil aqui. Né? Porém, mesma forma molecular. Então, pessoal, isomeria de cadeia. Tá? Isomeria plana de cadeia. Mesma função orgânica, porém, a cadeia, a estrutura da cadeia se apresenta de forma distinta. O outro exemplo, uma mina com cadeia homogênea. Por que homogênea? Porque o heteroátomo está na ponta. Só vai ser heterogênea quando o heteroátomo estiver no meio. Robson, o que é heteroátomo mesmo? Já esqueci. Heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono e de hidrogênio. Beleza? Então, oxigênio, nitrogênio, enxofre, cloro, bromo, flúor, iodo. Então, esses elementos químicos diferente de carbono e de hidrogênio, que eu posso achar numa função, numa molécula orgânica. Se ele estiver na ponta, ele não é considerado heteroátomo. Se ele estiver dentro, no meio da cadeia, ele é considerado heteroátomo. Se quiserem anotar essa informação, é importante. Beleza? Bom, então eu tenho mesma função orgânica, amina, né? Porém, cadeia diferente. Eu tenho um nitrogênio aqui na ponta e agora eu tenho um nitrogênio no meio, né? Então, mostra que as moléculas são diferentes. Uma é propilamina, outra é etilamina. Beleza? Diferentes. E, por último, eu tenho mesma função orgânica aqui no ciclobutano e no metilciclopropano. Então, eu tenho hidrocarbonetos, né? Função orgânica do tipo hidrocarboneto. No caso, aqui é um ciclobutano, aqui é um ciclopropano com radical metil. Né? Moléculas diferentes, com cadeias diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. Outro tipo,
isomeria plana de posição. Robson, o que ela vai ter diferente, então? A posição de alguma coisa. O que a gente tem na química orgânica, nas moléculas, que está relacionado com posição? Ou eu tenho o heteroátomo, né? A gente viu no outro caso lá, o heteroátomo. Eu tenho a insaturação, a dupla ou tripla ligação, que pode variar de posição, né? E eu tenho a ramificação. Às vezes o radical metil está no primeiro carbono, ou no segundo, ou no terceiro, por aí vai. Então, sempre que eu tiver uma isomeria de posição, eu vou ter isômeros que pertencem, olha, à mesma função orgânica, tem o mesmo tipo de cadeia orgânica, porém, a posição do grupo funcional difere. A posição do heteroátomo, a posição da insaturação ou a posição da ramificação. Beleza? Olha esse caso aqui. Eu tenho um álcool, um propanol, e aqui 2 propanol. Olha, 1 propanol, 2 propanol. O que mudou aqui? Mudou a posição do grupo funcional. O OH está na ponta, ligado no carbono 1, e aqui o OH hidroxila está ligado no carbono 2, mudou a posição do OH. Isso vai mudar a molécula, isso vai mudar suas propriedades. Tá? Porém, ambos têm a mesma fórmula molecular, C3H2H8O. O segundo exemplo, buteno, 1 buteno, 2 buteno. Então, eu tenho aqui a mesma função, hidrocarbonetos. Eu tenho a mesma cadeia, buteno. O que difere? A posição da insaturação, a posição da dupla. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2, beleza? Porém, com a mesma fórmula molecular. Aqui, 2-metilpentano, eu tenho aqui hidrocarbonetos, e aqui 3-metilpentano. O que eles têm de diferente? A posição do radical metil. O radical metil aqui está no carbono 2, o radical metil aqui está no carbono 3. Então, eles são moléculas diferentes. O próprio nome já mostra isso. Mas a fórmula molecular é a mesma, C6H14. Beleza? E por último aqui, uns fenóis, né? Eu tenho aqui o ortometilfenol, o metametilfenol e o parametilfenol, né? Vale fazer vale recordar aqui, pessoal, essas posições, orto, meta, para, né? Esse tipo de nomenclatura, essa nomenclatura de posição, ele fala a diferença entre os dois radicais, né? Sempre que eu tiver orto, eu vou ter um radical encostado no outro, mas isso só vale para anel aromático, somente para benzeno, tá, pessoal? Orto, um ao lado do outro. Um na posição 1 e outro na posição 2. Meta, um na posição 1, outro na posição 3. Ou seja, eu tenho um intervalo de um carbono entre os dois. E a posição par é quando eles estão em lados opostos, com dois intervalos, né? Um no carbono 1 e o outro no carbono 4, tá bom? Eu tenho, então, aqui a mesma função, fenol. O que difere? A posição do radical metil. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 3 e aqui está no carbono 4, beleza? Porém, mesma fórmula molecular. 5. Isomeria plana de compensação ou metaméria, né? Aqui, pessoal, corrigindo aqui, né? Eu acabei de ver que eu falei um erro. Eu falei que a isomeria plana de posição, ela também entrava o heteroátomo. Não, aqui é só grupo funcional, insaturação, ramificação. O heteroátomo, ele entra aqui, beleza? Isomerias, então, na isomeria de compensação ou metaméria. Isômeros que pertencem à mesma função, têm a mesma cadeia heterogênea e apresentam diferença na posição do heteroátomo. Aí sim, tá? Eu tenho, olha esses exemplos, eu tenho metoxipropano, eu tenho um etano, beleza? Etano. O que difere aqui? A posição do heteroátomo. O heteroátomo está aqui entre o primeiro carbono e o segundo, e aqui ele está no meio, né? Ou seja, aqui eu tenho um metil antes dele e um propil depois dele. Aqui eu tenho 2 etil, né, dois carbonos desse lado, 2 carbonos do outro. Então, o que difere? Mesma cadeia, mesma função, né? Metoxietano, eu tenho éter, beleza? Éter. O que difere? A posição do heteroátomo. Olha aqui, a amina.
Então, eu tenho a amina nessa posição, e eu tenho uma amina aqui, eu tenho outra amina aqui. Né? Nesse caso, metilpropilamina, dietilamina. Então, mesma função orgânica. Amina, função orgânica do tipo amina. O que difere? A posição do nitrogênio. O nitrogênio aqui está nessa posição, aqui está nessa. Robson, aproveitando esse exemplo do nitrogênio, volta uns slides. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta 6 slides. Voltei. Qual que é a sua dúvida? Robson, aí não é uma isomeria de fugir o nome. Isomeria de compensação, Robson? Não é. Por quê? Tudo bem, a posição do nitrogênio é diferente. Mas aqui, para ser isomeria de compensação ou metaméria, tem que ser obrigatoriamente uma molécula com heteroátomo. Aqui eu tenho heteroátomo, mas aqui eu não tenho. Robson, me perdi. Por que não tem mesmo? Porque para ser heteroátomo, o átomo diferente de carbono e de hidrogênio, ele tem que estar no meio da cadeia da molécula orgânica. Aqui ele não está no meio, ele está na ponta. Sempre que o heteroátomo estiver numa ponta, ele não é considerado heteroátomo. Então, deixa eu corrigir isso. Sempre que um átomo diferente de carbono e hidrogênio estiver na ponta, ele não é classificado como heteroátomo. Sempre que ele estiver no meio da cadeia carbônica, aí sim ele é um heteroátomo. Beleza? Então, por isso que aqui só entra no tipo isomeria de cadeia, tá bom? Mesma função, porém com cadeias carbônicas diferentes. Beleza? E aqui sim, olha, veja, todos os heteroátomos, eles estão no meio da cadeia carbônica, que o etano, ó, o oxigênio está no meio. Nitrogênio está no meio da cadeia. Aqui também está no meio, beleza? Então, isso é isomeria de compensação. Novamente, moléculas com a mesma função orgânica, né? Aqui éter, né? Metoxipropano, etoxietano. Porém, a posição do heteroátomo é diferente. Aqui, amina, moléculas diferentes, funções orgânicas iguais, porém, com o heteroátomo em posições diferentes. E veja só, mesma fórmula molecular para as duas, mesma fórmula molecular para as duas. Né? Aqui é uma representação aqui do metoxipropano e do etoxietano para a gente tentar visualizar melhor. Então, olha onde está o heteroátomo aqui e olha onde ele está aqui. Aqui ele está mais para a direita, aqui ele está no meio. Né? Então, são átomos com propriedades químicas e físicas bem diferentes. Né? Tanto que essa aqui, pessoal, se torna polar, porque olha, se eu pegar e medir um exemplo, então, só de propriedades químicas e físicas, né? No caso, uma propriedade química. Se eu medir o momento dipolar dessa molécula com oxigênio aqui na ponta e os momentos dipolares dessa no meio, veja que a cadeia que está à direita dessa é igual à cadeia que está à esquerda. Essa molécula vai se tornar praticamente apolar. Agora aqui, olha, essa cadeia que é diferente dessa, vai deixar essa molécula polar. Então, isso vai mudar o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a forma que ela na temperatura ambiente dela, se ela vai ser líquido ou gasoso, isso muda tudo, beleza? Mas, o que elas vão ter em comum? Mesma forma molecular. E, por último, tautomeria, né? É um tipo especial de isomeria, pessoal, né? De isomeria funcional. O que vai acontecer? Sempre que eu tiver esse tipo de molécula, ó, aldeídos, esse tipo de função orgânica, aldeídos e cetonas, eu vou ter se eu tiver uma solução, né, de aldeído ou cetona, o que vai acontecer? Eu vou ter nessa solução toda, eu vou ter dois tipos de moléculas. Eu vou sempre ter cetona e álcool meio que misturado quando eu tenho a acetona. Beleza? Vamos olhar como se dá isso. Olha esse caso, a acetona do tipo propanona. Propanona, ó, eu tenho um grupo carbonilo aqui, o que vai acontecer? Olha essa dupla ligação. Do nada, assim, ela meio que, essa dupla ligação se quebra e vira uma dupla ligação aqui entre esses carbonos. E aí esse hidrogênio que está aqui, ele se liga a esse oxigênio, formando uma hidroxila. Então, em algum momento eu tenho uma propanona, num outro momento, ó, essa reação
ela é uma relação de equilíbrio, né? Acontece a todo momento. No momento eu tenho uma acetona, no outro eu tenho um álcool, beleza? Olha aqui, no outro eu tenho um aldeído, no outro eu tenho álcool, né? Um tipenol. A mesma coisa, olha a dupla da carbonila, a dupla ligação, ela se quebra, fazendo uma dupla ligação entre carbono e carbono, e o hidrogênio ele se desprende e se liga ao oxigênio, formando uma hidroxila, tá bom? Então esse é um tipo de tautomeria. São moléculas diferentes, porém com a mesma forma molecular. Bom, pessoal, é isso. Amanhã na aula eu faço um resumo novamente de todos esses tipos de isomeria e faço os exercícios com vocês. Anotem as dúvidas e qualquer coisa vocês me avisam. Demorou, pessoal? Abraço e até mais.